Buenas noches a todos. Mi configuración inicial no tenía este verde, acho que desconfiguró los colores, pero lo importante es que hay un poco de las fotos. Mi cuestión principal al hacer este artículo es que mi ciudad en Brasil é uma cidade que, infelizmente, há poucos registros históricos documentados. E, muitas vezes, somente coisas de teses de doutorado ou artigos acadêmicos que nós conseguimos fazer alguma coisa escrita sobre a cidade. E toda a minha parte de investigação sempre trabalho mais com turismo rural, turismo gastronômico e enoturismo. E surgiu esta oportunidade nesse importante evento, é a segunda vez que estou aqui participando de Incuna, de este patrimônio histórico, já que a temática falava de patrimônio industrial, por que não falar de um sítio em minha cidade que está não mais que 500 metros do ponto zero da cidade, que é uma antiga fábrica têxtil, que foi uma das primeiras fábricas têxteis do estado de São Paulo, quizás de Brasil, que foi construída principalmente devido à sua ubicação, que havia um rio, e também, não mais de 10 anos antes, começou a linha férrea de São Paulo hasta Sorocaba, que é uma cidade importante do interior de São Paulo, e o italiano que se construyó otras plantas fabriles cerca de São Paulo. Entonces, fue muy importante para la época y la ciudad. Fue una cosa muy pujante, pero en la década de los 70 quedó casi 70 años, casi 15 años abandonada. Y un alcalde de la época, en 85, consiguió hacer toda la documentación para adquirir esse espaço para ser um centro cultural. Isto vem sempre, eu digo que muitas vezes algumas coisas surgem de exemplo de outros sítios. Em São Paulo, anos antes, uma antiga fábrica têxtil chamado Sesc Fábrica Pompeia, em São Paulo, importante centro cultural hasta hoje. Então, o alcalde da época queria construir um sítio parecido com a dinâmica que existia em São Paulo. Então, aqui algumas fotos da época de 1890, quando foi construída. A maquinária, como os outros disseram, infelizmente, grande parte da história das máquinas dessa parte móvel foi ou saqueada, roubada, vendida como viejo. E, infelizmente, nós não temos. Então, muito pronto, um pouco dela... Como que se... Aqui? Sim? Sim? Arriba e abaixo. Não. No es el enter. No. Aqui. Está. Ok. Então, muito rápido. Aqui na foto do alcalde da época, em 87, então, há 35 anos que houve uma ressignificação do espaço. Durante quase 70 anos, 80 anos, em realidade, foi uma fábrica têxtil, 15 anos abandonada, e hasta 35 começou todo esse trabalho de criar um centro cultural com biblioteca, área de estudos, e principalmente, eu que trabalho na área de turismo, é um sítio muito interessante e importante da cidade, hasta um momento de fazer eventos, porque a cidade está muito cerca de São Paulo. Vou fazer um contexto da cidade. Nós, para ter uma ideia, a cidade de São Roque está a apenas 60 quilômetros de São Paulo, ou seja, quase 15 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, 44. No rádio de 200 metros, nós temos quase 22 milhões de pessoas cerca. E na cidade há uma tradição muito antiga, principalmente da origem portuguesa de nós, da origem de vinho,
Entonces, los principales productos de la ciudad, hay una ruta turística de quase 1 millón de personas visitando por ahí, sempre los sábados, domingos e feriados. Um outro produto que a cidade tem, que não é tão comum em Brasil, que é a alcachofa, e uma pista de esqui artificial. Nós temos esses dois importantes patrimônios, que é nombrado pelo Patrimônio Nacional, que é a Casa Grande e a Capilla de Santo Antônio, que está a 10 quilômetros da cidade, e esta foto é a parte atual do Centro Cultural, que é a antiga fábrica Brasital. Até este nome, Brasital, é a junção de nome Brasil com Itália, devido a seu fundador ser uma pessoa de origem italiana, e muitos dos apellidos de origem italiana de minha cidade, há esta origem, principalmente de italianos que foram hasta minha cidade para ajudar na construção ou começarem a trabalhar na fábrica. Então, aqui há pouco de fotos, de pouco desta história, do vinho, da alcachofa da cidade. Esta origem portuguesa, muito importante na parte de vinho, mas a fábrica há toda uma história, uma importância de origem italiana. Então, aqui algumas fotos da época que há quase 3.000 pessoas trabalhavam na fábrica. Aqui uma foto de Enrico Dell'Acqua, que é conhecido em Itália como o rei do algodão, ou rei del cotone, que devido à sua importância. Havia fábricas em muitos outros países de Latinoamérica, e era uma pessoa muito importante, principalmente na região de Milão. Hasta hay una ciudad llamada Busto Articio, cerca del aeropuerto de Malpensa, que hay toda una fundación, hay todo un trabajo sobre su historia, su vida, y hasta un periodo intentaban cambiar el nombre del principal aeropuerto de Milán, que es Malpensa, para el nombre de él, Enrico Dell'Acqua. Aquí, otra cosa muy importante también, que de los 3 sitios que él construyó plantas fabriles en Brasil, que fue la ciudad de San Roque, otra ciudad llamada Salto y Osasco, solamente la ciudad de San Roque que aún hay la planta con un poco de su origen. La ciudad de Salto hoy en día, la antigua fábrica se transformó en una faculdad, e a cidade de Osasco foi totalmente cambiada, que hoje em dia a parte onde estava a fábrica é shopping center. Então, não há mais nada da história dessa antiga fábrica. E uma coisa que me interessa muito, esta parte atualmente vivendo em Coimbra e fazendo doutorado, a importância da nombração Unesco de Coimbra foi incrível, o fluxo de turistas que visitam, e é muito interessante que a origem da fábrica de minha cidade, São Roque, foi muito similar a uma fábrica, quando falaram da importância do Reino Unido, a palestrante de Uruguai, Escócia, como? Então, a importância desta fábrica é nombrada a Unesco e foi inspirada em esta fábrica que se construiu depois da fábrica de minha cidade. Por que não fazer um trabalho de benchmark e visitar esses sítios? Quem sabe pode nombrar, fazer um dossiê, a possibilidade deste sítio, da minha cidade, ser nombrada a Unesco, ou as outras fábricas de todo o mundo de Enrico Dell'Acqua, em Argentina, Chile, Peru, poderiam ser, caso exista a ser um trabalho, porque há um trabalho hoje em dia, parece que todos os puentes que foram elaborados pelo escritório de Eiffel estão tentando nombrar a Unesco. Então, poderia ser uma coisa conjunta e importante para a minha cidade, poderia ser esta possibilidade dessa nombração de Unesco. Aqui, uns eventos que ocorreram em La Brasital, essa antiga fábrica,
este evento de Chocomundi foi um evento que ocorreu há 15 anos, que foi um sucesso estrondoso, que foi toda uma temática juvenil, este dibujo del dragón es porque nosotros tenemos un cerro en la ciudad que hay una forma de un dragón. Entonces, la inspiración de este mascota del evento fue de una antigua leyenda de la ciudad que la forma del cerro es el origen del dragón. Ahí ocurre, puede ver que las fotos donde están los cuadros muy parecidos con fotos de otros sitios de construcciones, mismo como de Puebla, estas construcciones muy parecidas, todo viene de esa origen de Reino Unido, y es un sitio muy interesante, muy bello para hacer eventos, porque la ciudad ya tiene un flujo muy interesante de turistas, pero nosotros pensamos hacer eventos en periodos de baja para atraer mais turistas, e esse sítio seria um sítio perfeito para hacer eventos de pequeno e médio porte. Hacer eventos de grande porte, nós já vimos que ela não há capacidade para isto. E outras possibilidades, por exemplo, eventos de Páscoa, há toda uma área de mata, de árboles, de senderos que se pode trabalhar também, a parte de ecoturismo. E havia uma represa, um embalse que havia um canal de quase 2 quilômetros que vinha para movimentar as máquinas, os teares. Então, é um sítio que se pode também explorar turisticamente, de todo esse entorno da antiga fábrica. E essa parte de considerações finais seria mais nesse sentido de uso dessa parte la parte ambiental, la parte de los senderos, la parte de las trilhas, de los árboles, y también quizás esta parte de hacer todo un trabajo, un recorrido, primero intentar en nivel estadual, después nacional, para después intentar también un nivel mundial de hacer nombrarse UNESCO todo esse sítio, esse conjunto patrimonial. E até uma coisa interessante, o estado de São Paulo é o estado mais rico de Brasil, o mais importante, mais poblado, e não há, para ter uma ideia, um único sítio de patrimônio histórico nombrado UNESCO, solamente há nombrado a parte natural de la Mata Atlântica. Não, nós hasta hoje não temos nada nombrado UNESCO em nível da parte de cultura. Então, seria muito pronto, desculpa o horário, e que aqui há todas informações. Caso desejem, tem meu e-mail para contato. Graças a todos.